E muita gente me pergunta: Ricardo, por que conversar sobre tutela antecipada? É um tema que existe tanta bibliografia, tanto assunto, livros para tudo que é lado, é um tema que já está tão difundido. Não é um tema relativamente difícil, é um tema até um tanto simples. Por que falar sobre isso? A resposta é simples, meus amigos. Vocês devem estar acompanhando que está tramitando o anteprojeto de alteração do Código de Processo Civil. E no anteprojeto do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil que está tramitando, um dos pontos fundamentais que vai ser alterado na disciplina processual é a disciplina da tutela antecipada. Então a tutela antecipada é um assunto que, podem saber, nos próximos 2, 3 anos aí para frente, é um assunto que vai voltar a bombar. Todo mundo vai querer comentar. Nas rodas jurídicas, o que vai se falar vai ser acerca de tutela antecipada. Porque as mudanças que estão contidas no anteprojeto do Código de Processo Civil, se forem aprovadas tais como estão, com certeza vai provocar uma reviravolta no mundo jurídico. Quando a gente vai começar a falar de tutela antecipada, é importante entendermos o porquê da criação do Instituto, né? Por que o legislador brasileiro se preocupou a desenhar o Instituto da Tutela Antecipada? Um instituto, inclusive, vale frisar, muito avançado. Na própria Itália, que é a base do nosso ordenamento processual civil, não existe um instituto nos moldes da nossa tutela antecipada. Lá, quando eles precisam realizar a antecipação, eles dão uma desvirtuada na cautelar. Porque tutela antecipada, tal como temos aqui, não existe nem na Itália, que é a base do nosso ordenamento. Quando a gente fala em conflito social, em solução de conflitos, em pacificação social, todos sabemos que a autotutela, que é a solução dos conflitos com as próprias mãos, foi afastada, né? Os estados modernos não admitem mais isso. Os estados modernos possuem uma função, a função jurisdicional, e essa função é a função responsável pela solução dos conflitos. Como que a função jurisdicional realiza a solução de conflitos? Ela realiza a solução de conflitos através da relação jurídica processual. A relação jurídica processual é estruturada de tal maneira para que existam diversos instrumentos à disposição das partes para influírem no convencimento do juiz e para conseguirem a prestação jurisdicional. E uma vez conseguida a prestação jurisdicional, também existem diversos instrumentos para combater essa prestação jurisdicional conseguida, que são os recursos, né, para combater a decisão judicial. Isso tudo, o jeito que o nosso sistema processual é desenhado, o jeito que a relação processual é desenhada no Brasil, faz com que ela leve tempo. Faz com que ela leve tempo para que se desenvolva. Desde a apresentação dos fatos, a citação, a contraposição dos fatos, a produção de provas, a decisão pelo juiz, os recursos, tudo isso leva muito tempo. Leva tempo por quê? Leva tempo em razão do princípio da segurança jurídica. É necessário que o devido processo legal e que todos os princípios decorrentes do devido processo legal sejam respeitados para que você realmente esteja dentro de um Estado democrático de direito. Só que o que acontece? Existem diversos direitos que eles não podem ser submetidos ao tempo excessivo que o processo leva, ao tempo excessivo que uma prestação jurisdicional completa leva. Porque esses direitos podem vir a perecer, ou porque a situação do titular desse direito pode vir a se agravar de tal maneira que, quando for proferida a decisão jurisdicional final, ela já não venha mais a lhe ter utilidade. Então, é pensando nesse quadro da delonga da prestação jurisdicional, da demora de uma relação jurídica processual e das consequências que essa demora traz para direitos que necessitam de uma certa velocidade, que o legislador resolveu criar a tutela antecipada.
A relação jurídica processual, do jeito que a lei é estruturada no Brasil, ela tem um ônus que é um ônus não previsto em lei. É o ônus do tempo do processo. É um ônus que é arcado pelo autor. Porque o principal prejudicado pela demora na condução de um processo é o autor. E esse ônus do tempo do processo, que é um ônus não previsto em lei, mas que é um ônus decorrente do sistema brasileiro, ele faz com que, muitas vezes, o autor acabe transigindo acerca de seu direito, abrindo mão de parte de seu direito para solucionar mais rapidamente o conflito, ou até mesmo desistindo de seu direito, desistindo da intentada processual, seja porque ele não tem condições econômicas de suportar uma demorada relação processual, seja porque ele tem pressa na concretização daquele direito e acaba abrindo mão de parte dele, fazendo um acordo. A tutela antecipada, ela vem exatamente para combater este ponto, para combater este problema, para combater este ônus. E a ideia principal da tutela antecipada é pegar o ônus do tempo do processo e dividir ele, fazer com que o demandado também sinta o ônus do tempo do processo, fazer com que o demandado também tenha interesse na solução do conflito. O conflito, ele nasce justamente porque o demandado resistiu a alguma pretensão. Então, ele não tem grandes interesses na solução do conflito. Na realidade, a situação conflituosa para ele, muitas vezes, até é interessante. Então, a tutela antecipada, ela vem justamente para combater esse ponto, para realizar uma distribuição do ônus do tempo do processo. E é por isso que ela é um instrumento tão importante e tão bonito. E é por isso que ela é um instrumento que tem que ser utilizado. Ela é uma conquista que tem que ser utilizada. Então, vamos começar efetivamente a falar do tema. Quando a gente fala de tutela antecipada, antes a gente tem que estabelecer alguns conceitos. Como, por exemplo, o que é tutela? Quando se fala em tutela, o que quer se dizer com isso? O que você quer dizer quando você fala tutela? Uma definição que eu acho excelente é a definição do ministro do STJ, Teori Albino Zavascki. O ministro Teori, na sua maneira clara de se expressar, ele fala que tutela é a proteção, é o resguardo, é o socorro que se busca do poder jurisdicional. Você está em uma situação conflituosa, não pode resolver essa situação conflituosa sozinho, a tutela é proibida, você precisa se socorrer de alguém. Você se socorre do Estado juiz. Se socorre do Estado juiz, procurando o quê? Procurando tutela. E como que a gente classifica a tutela? Existem diversas maneiras de se classificar a tutela. Eu posso classificar a tutela pela natureza dela, eu posso classificar a tutela pela durabilidade dela, eu posso classificar a tutela pelo modo com o qual ela é entregue. Existem diversas maneiras de se classificar a tutela. Para o estudo da tutela antecipada, é importante a gente visualizar a tutela pela temporariedade dela, pelo tempo pela qual ela perdura e pela maneira pela qual ela é entregue. São os dois meios. A natureza da tutela não é tão importante, né? A tutela de conhecimento, tutela executiva, tutela cautelar. A importância aqui, a principal importância no assunto é classificar a tutela pela maneira como ela é entregue. No princípio, nos primórdios, quando foram desenhados os primeiros códigos de processo, quando se começou com a ideia